Boa noite a todos. Antes da Fernanda começar a palestra, eu só gostaria de apresentá-la. Fernanda Gaspar é a nossa colega da AME São Paulo, ela é pesquisadora e já colaborou conosco aqui no estudo em outras ocasiões. É com grande satisfação que a gente recebe ela, né, dentro dessa parceria da Associação Médica Espírita de São Paulo e do Grupo Espírita Caibar Chuto. Então é com muita alegria que a gente recebe a Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda, novamente, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite. Todo mundo consegue me ouvir? Mesmo quem está lá atrás? Sim? Então tá bom. É um prazer estar aqui sempre para compartilhar das lições que André conseguiu trazer, né? Apesar de toda a nossa limitação de entendimento, mesmo à época, e provavelmente ainda hoje, né? E pensando um pouco sobre o que esse livro significa, né? Qual que é a mensagem que ele traz. Se a gente for avaliar de cara o título, né? Quando você pensar no livro, que se chama Os Mensageiros, de quem será que André está falando? História de quem que ele vai contar? O que ele quer dizer com o título Os Mensageiros? Né? Se uma criança chegar até nós e perguntar: o que é um mensageiro? O que nós poderíamos dizer à criança? O que é um mensageiro? Você nem poderia dizer para ele assim: sabe aquele rapaz que anda com uma sacola azul, trajando roupa amarela? Porque provavelmente ele nunca viu. Né? As crianças que moram no prédio, então, provavelmente nunca viram um carteiro na rua, né? Para você poder fazer uma analogia, olha só, ele é como se fosse um mensageiro, né? Como explicar na atualidade o que é um mensageiro, né? Se nós apenas dissermos o seguinte: é aquele que traz uma mensagem. A criança provavelmente vai te perguntar: o que é uma mensagem? Não é? Pode ser um ensinamento, é verdade. Mas qual é a responsabilidade do mensageiro? Né? Qual é a responsabilidade básica de um mensageiro? Entregar uma mensagem. Entregar uma mensagem significa interferir com ela? Não, né? Alterá-la? Não, porque aí você não é mais o mensageiro, mas sim o emissor, né, da mensagem. E aí no começo do livro, porque nós ainda estamos no começo, né? Hoje nós vamos falar dos capítulos 9 e 10. No começo do livro, André vem falando sobre isso, né? Não diretamente, mas através da narração do que ele observou, a responsabilidade de um mensageiro. E do que pode acontecer quando nós não entendemos a responsabilidade de um mensageiro. Nós todos somos mensageiros, tanto quanto emitimos mensagem, tanto quanto recebemos mensagem. Sempre, né? Sabe aquele dia em que você pensa frequentemente sobre a pessoa e de repente quem te telefona? A pessoa. Hoje em dia não telefona, manda o WhatsApp, né? Não telefona mais, manda o WhatsApp. Isso também é ser mensageiro, né? Porque às vezes ela entra em contato contigo e você diz a ela: puxa, pensei tanto em você hoje. E ela diz: pois é, queria conversar com você porque eu não estou legal. E aí você vem ali servindo de mensageiro, né? Que vai poder, com uma palavra simples, às vezes só o colo mesmo, né? Acalentar, aconchegar aquela criatura. Né? Olha como não precisa nem de muito esforço para ser mensageiro, né? Essa tarefa, obviamente, tem toda a sua responsabilidade, mas pode ser exercida indiscriminadamente por qualquer um de nós. Né?
Será que uma criança, quando chega perto de um adulto e abraça, assim, apertado, aquele abraço gostoso de criança, será que ela não está sendo uma mensageira do bem naquele momento? Né? Quem já ficou doentinho quando era criança? Levanta a mão. Todo mundo, né? Quem já foi salvo da doença pela canja da avó? Você não acha que a canja da sua avó é um mensageiro e tanto? Não é? É feito mensageiro de amor, de mais amplo possível, né? Você talvez nem soubesse julgar se estava bom ou ruim de sabor, porque, enfim, isso não importava. Mas tomar aquela canja fazia você ganhar vidas, não é? Sabe quando você está jogando videogame que o bonequinho fica forte e ganha vidas? Era assim que a gente ficava, não era? Vai dizer que ele é só a comida? Não é só a comida. É muito mais, né? É muito mais. E aí, André, quando vem falando nos capítulos que nós vamos ver hoje, conta um pouco de alguns equívocos no caminho e como essas pessoas estão lidando com isso no plano espiritual. Né? Eu acho que o nosso olhar não é um olhar de julgamento, ou não precisa ser um olhar de julgamento para essas experiências que ele narra, nem um olhar punitivo, né? Que você diga, tá vendo só? É isso mesmo, né? Primeiro que isso é falta de caridade, já de cara, né? E segundo que, ao olhar para nós mesmos, quantas vezes talvez também nos enveredamos em situações como essa, né? De equívoco no caminhar, que acabou pedindo que nós reorganizássemos a rota. Ainda bem que você tem lá um ministério que pode te ajudar. Olha só, ok, vamos de novo. Que tal vamos de novo? Né? Vamos novamente. Recomece. Né? Os joelhos desconjuntados, machucados pela queda, podem ser limpos, reorganizados. A lição do mestre batia sempre nisso, né? Levante. Levante novamente. Aí lá no capítulo 9, o título dele é Ouvindo Impressões, e André estava passeando pelo ministério, porque tinha recebido autorização. Todo mundo está acompanhando a leitura do livro durante essas semanas? Legal. Ele recebeu autorização de participar das atividades, né? E precisou tomar conhecimento do que acontecia lá, né? Pensa que André estava trabalhando nas câmaras já há bastante tempo. Então ele tomava conhecimento das realidades das criaturas que chegavam até as câmaras para recuperação. Então ele angariou um portfólio de histórias muito grandes, né? De acontecimentos mais variados possíveis no plano encarnatório. Quando ele começa a passear pelo ambiente e entender o que está acontecendo naquele Ministério da Comunicação, o capítulo começa assim. Primeira frase do capítulo. Deixando a Celino em conversação mais íntima com Otávio, que são dois personagens do capítulo anterior, fui levado por Vicente a outro ângulo da sala. Vicente também tinha sido médico na encarnação, a última encarnação, e foi designado a acompanhar André no procedimento do ministério. Muito bem. Aí, lá estão eles, caminhando por aquele salão enorme, né? Que tem várias pessoas em grupos conversando sobre suas dificuldades na experiência material pregressa. Quer dizer, imagina como nós todos conversando sobre nossas dificuldades da reencarnação ou dessa encarnação que nós estamos passando. Puxa, não estou conseguindo exercitar amor como eu gostaria. Puxa, a maledicência ainda faz parte da minha vida, eu queria me livrar disso um pouco mais. E André está passeando e está ouvindo relatos como esses, né? Num deles, é uma senhora, como ele descreve, que diz o seguinte: fiz quanto pude,
exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Por favor, levanta a mão quem já sentiu dificuldades de interação no trabalho mediúnico por conta de aparentes impedimentos familiares. Alguém? Só nós dois vamos levantar a mão? Estão com vergonha? O que o lar representa na caminhada do espírito? O que a família representa na caminhada do espírito? Alguém poderia me dizer? O que é o lar? O que é o seu núcleo familiar? Aquele em que você vem inserido? O que ele é para você na sua caminhada? No seu aprendizado como espírito? É uma pedra? Não. É o reencontro, é o reencontro. É o 3 contra 2 e o 2 contra 3. Sem falar de 5 a 2 hoje, tá? É o 3 contra 2 e o 2 contra 3. Que tal assim, uma oportunidade absolutamente sensacional de aprimorar o seu aprendizado? Todo mundo reconhece isso no núcleo familiar que você está inserido? Não estamos aqui comentando sobre a dificuldade ou facilidade de estar em tal ou qual grupo familiar. Mas, estar no grupo familiar que você se insere, vocês concordam que é uma oportunidade de aprendizado em primeira instância? Sim. Em muitas instâncias. Em muitas instâncias, mas pelo menos em primeira instância é uma oportunidade de aprendizado. Porque lá no lar, você vai encontrar aquelas criaturas com as quais você tem mais dificuldade de lidar. Vai encontrar aquelas criaturas que você tem mais facilidade de lidar. Vai encontrar aquelas criaturas que podem te ensinar um monte de coisa. Vai encontrar aquelas criaturas às quais você pode ensinar um monte de coisa. E vai encontrar um ombro para chorar. Vai encontrar, por mais difícil que seja. Às vezes vai encontrar possibilidades mais agressivas de interação social, que também é verdade. Mas isso, em qualquer instância, é oportunidade de aprendizado. Se nós olharmos para isso com um olhar de aprendizado e não com um olhar de castigo, nós conseguimos interagir com os nossos núcleos familiares de uma maneira mais proveitosa. E o mesmo vai acontecer com o seu núcleo social imediato, aquele que você convive no trabalho, por exemplo. E depois com o seu núcleo social um pouco maior, aquele que você convive no seu prédio de apartamentos, ou mesmo no bairro onde você mora, ou mesmo na cidade, e vai conseguir fazer isso de maneira melhor no planeta que você vive. Porque quem é que faz o planeta, o ambiente do planeta, a estrutura psíquica, emocional e vibracional do planeta? É o mestre que está lá sozinho carregando o piano? Não é. Né? Não é. Nós temos nossa parcela, é importante lembrar disso, não com uma característica de punição ou de castigo, mas com uma característica de pôr seu trabalho. Pôr seu trabalho, porque se você vem com o pensamento de que eu já vou cair nessa família aqui, que é para eu ser castigado logo de uma vez. Já vou pagar todos os débitos desse mundo, os que eu fiz, os que eu não fiz, o que meu filho fez, o que não fez, eu vou pagar tudo, eu vou pagar tudo. Qual que é a chance de você conseguir atravessar uma reencarnação pelo menos feliz? Ninguém gostaria de fazer isso. Já pensou se alguém dissesse para você, olha só, essa aqui é a sua próxima reencarnação, viu, Maida? Você vai para lá e você vai sofrer demais, tá? Sinto muito. Oi? Não é isso, né? As instruções, podem ver, é recorrente nos livros, as instruções são sempre de aprendizado. São sempre de aprendizado, não são de punição. As situações que se apresentam, por mais dolorosas que elas apareçam, e certamente são dolorosas, cada um de nós é que sabe quando corta na carne, mas elas são de aprendizado. Né? Olhemos para as quedas potenciais como aprendizados. Elas vão doer um pouco menos. Né? Seguindo essa história, a senhora vinha conversando que os laços de família eram muito fortes. E aí, a companheira dela disse o seguinte: sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. O que vocês acham, hein? O que vocês acham dessa frase? Sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Que tal? Não fui eu. Não fui eu.
eu só fiz aquilo porque ciclano estava lá comigo. Quem mandou você mandar ciclano comigo? Como se ciclano tivesse com a arma encontrada na sua cabeça, e mesmo que tivesse, ainda era o seu livre-arbítrio escolher fazer ou não, não era? Era ou não era? Alguém tem dúvidas de que o seu livre-arbítrio é pleno poder seu? Sim, não ou mais ou menos? Sim. Então nós sempre temos recursos e pretextos para fugir às nossas responsabilidades de maneira geral. Ah, eu fiz isso porque é a minha situação, eu nasci assim. Eu queria ver se fosse você que tivesse nascido no mesmo lugar, se você não faria o mesmo. Ainda bota, né, ainda joga mais coisa para cima do outro. Não é isso, né? Por isso que o nosso olhar, quando estamos lidando com outro ser humano, é um olhar de companheirismo, não um olhar de julgamento. Isso é chato. Ninguém gosta de ouvir coisas do tipo, né? Vamos começar a mudar as nossas abordagens para, olha só, eu entendo a sua dificuldade, eu entendo a sua situação, talvez até consiga entender o seu ato, mas você não acha que está equivocado? Que tal se nós tentássemos mudar? Isso é uma coisa. Outra coisa é você falar, para que fazer isso? Parece que não sabe de nada, não está vendo que está errado? Não tem acolhimento, né? Você não tem estímulo para mudar. Já pensou o mestre? Quantas coisas tão assim descabidas ele encontrou no comportamento de cada um de nós quando esteve por aqui? Em nenhum momento ele, bem feito, é isso mesmo, tá pagando, é isso aí. Tá reclamando por quê? Falou alguma vez? Falou isso, gente? Jamais, ele sempre acolheu instruindo, sempre. O que é diferente de aceitar o equívoco, né? O que é diferente de dizer assim, não, você tem razão, realmente a sua condição é de desprivilegiado, então, coitadinho, você tem justificativa para fazer isso. Não é isso, né? Era o sim, sim e o não, não, recorda que o mestre ensinou? Né? É educativo. E aí elas continuam conversando e a companheira diz a ela assim, para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata, é preciso saber calar, antes de tudo. Já fizeram esse exercício de calar quando o bicho está pegando? É difícil. Tá lembrado de André quando estava passando mal no hospital, o camarada foi atendê-lo e disse assim, tome aqui esse copo d'água, ó, e fique aí com a água na sua boca até que você possa se livrar dela de modo a não falar nada que seja equivocado. Nós poderíamos andar com um container de água preso nas costas, né? E uma mangueirinha aqui assim, ó. Quando nós fôssemos falar alguma coisa, a mangueirinha jorrava água para dentro. Aí você né, ia engasgar, não ia conseguir falar, pelo menos não ia se comprometer, né? Poderia ser bom isso, é uma boa técnica essa, né? Por que nós temos dificuldade de calar? Por que nós temos a necessidade de estar sempre certos? Porque nós somos orgulhosos. Porque nós carregamos essa necessidade de dar sempre a última palavra. Eu tinha uma brincadeira com meu irmão pequeno, eu tenho um irmão mais novo. E ele tinha essa coisa, eu também tinha essa coisa de querer falar por último, sabe? Aí quando um fica assim, seu bobo. Aí o outro fala, você é chato. Não, mas eu vou falar por último. Não, você que é chato. Aí o outro, não, mas eu vou falar por último. Não, você que é. Não, mas eu vou falar por último. Não, você é muito chato. Não, eu vou falar por último. Aí ficava para sempre conversando, até que alguém falava, ok. Né? Tem muito relacionamento que é assim. Como nós temos dificuldade em calar. Calar não é sinal de fraqueza. Se for isso que importe a nós, calar não é sinal de fraqueza, jamais foi. O mestre calou inúmeras vezes em situações em que se fazia necessário calar-se. E mais do que ele, para ter condições morais de falar, nenhum de nós tem no momento. E ele calou inúmeras vezes, ensinou calando, até quieto ele ensinava. Mas às vezes nós preferimos ter razão. Sabe aquele dito que diz, melhor ter paz do que razão? Calar é isso, né? Calar também é saber respeitar o momento do outro, entender a situação, acolher ao invés de agredir. Né? E aí ela continua dizendo, fomos ao círculo carnal
para construir com Jesus. Mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Que tal essa, hein? Estamos por aqui servindo com o mestre ou estamos por aqui discutindo nossas dificuldades? 50% de cada coisa? Ou 70% discutindo as nossas dificuldades e 30% servindo o mestre? Ou 7 dias da semana, 6 dias e 75 da semana discutindo nossos caprichos e 0,25 dias servindo o mestre? O que estamos fazendo, né, com o tempo que nos é dado? Recebemos um tempo nessa encarnação, correto? Recebemos um tempo determinado para fazer aquilo que nos cabe no processo de aprendizado, de acordo com o planejamento que cabe a cada um de nós. O que estamos fazendo desse tempo? Como estamos fazendo uso dele em relação ao que nos propusemos fazer no bem do próximo? Como é que eu posso, em pequenas ações do meu dia a dia, palavras e pensamentos, trabalhar um pouquinho mais com o mestre e discutir um pouquinho menos as minhas mazelas? Porque se está sol a gente reclama, se está chovendo a gente reclama, se está frio a gente reclama, se está aberto a gente reclama, se está quente a gente reclama, se é inverno a gente reclama. Quando é que será que está bom? Quando é que será que vai chegar a hora de nós dizermos, não, agora está bom, vou lá arregaçar a manga e vou trabalhar? Hoje eu não vou na tarefa porque está chovendo, hoje eu não vou na tarefa porque eu cansei demais, hoje eu não vou na tarefa porque o Maida ficou me apurrinhando o dia inteiro. Nunca está certo. Nunca está bom. Né? E ao perdermos a oportunidade de auxiliar o próximo, na verdade estamos perdendo a oportunidade de auxiliar a nós mesmos. Não nos iludamos, quando você estende a mão ao outro, você está recebendo uma mão de volta, que pode te ajudar a levantar daquela situação difícil em que você se encontra. Quantas vezes Chico falou isso? Emmanuel, não aguento mais, as minhas pernas doem, as minhas costas doem, eu não dormi nem 3 horas, eu estou sem comer, não consigo enxergar, os meus olhos doem. Emmanuel falou assim para ele, tá bom Chico, vamos parar e vai no hospital. Foi isso que ele falou? Não, gente, ele não falou isso. Ele falou, Chico, vamos fazer visitas humanitárias no bairro mais pobre da cidade. É lá que você vai se recuperar. E Chico, com a ferramenta física alquebrada, mano, não tenho condições. Ele, pois você levante e vá. Quando ele chegava ao atendimento fraterno, ele ganhava aquela forcinha da canja da vovó. Ficava fortão, de novo. É no auxílio ao outro que nós nos auxiliamos. O mestre falou sobre isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ame o próximo como a ti. Ame o próximo. Ele não falou ame a você e depois o próximo, tá? Ele disse ame o próximo, porque é assim que você vai se amar. Né? É isso. Estamos aqui para discutir nossas dificuldades ou para trabalhar no bem? Né? Aí era a Ernestina, uma outra situação, não mais da mesma velhinha, né? André continuou caminhando e encontrou um outro grupo que conversava. Uma delas chamava Ernestina. E ela disse, uma companheira conversando com ela, afinal, Ernestina, indagava uma delas, a mais jovem, qual foi a causa de seu desastre? E a resposta foi essa, apenas o medo, minha amiga. Explicou-se a interpelada, tive medo de tudo e de todos. Né? Às vezes, estamos começando no trabalho mediúnico, na atividade mediúnica, mais educada e organizada, e nós temos medo. Nós temos medo de que aquilo não é, que aquilo é nosso, que aquilo não é do espírito comunicante. Nós temos medo que a gente está inventando moda, nós temos medo que a gente está vendo coisa que ninguém está vendo, nós temos medo de que estamos inventando, não é? Temos vários medos pelos quais nós passamos no processo de educação mediúnica.
naturais do procedimento de que conhecemos pouco essa ferramenta de comunicação. Somos mensageiros, mas quanto conhecemos da mediunidade? Né? Quanto nos dedicamos a estudá-la antes de vir para a tarefa mediúnica? Quanto conhecemos o nosso próprio mecanismo mediúnico? Quanto nós nos conhecemos como instrumentos antes de se colocar ao trabalho? Né? Às vezes nós nem nos conhecemos como instrumento. Nós nem conhecemos os nossos limites, as nossas dificuldades. Apenas queremos sentar lá. E aí passa um dia, uma noite de trabalho em que você aparentemente não fez nada e ainda reclama: poxa, hoje não fiz nada, ninguém quis falar por mim. Né? Colega está escrevendo páginas e páginas e eu sequer dou uma palavra. Ah, eu não sinto nada, eu só fico lá. Ah, eu não vejo nada não, Deus me livre, minha Nossa Senhora ver uma coisa dessa. Né? Quanto nós conhecemos do nosso próprio instrumento mediúnico? Onde estão os nossos limites? O que nós podemos aprender? E o que nós podemos melhorar em nós mesmos para ser melhor instrumento? Ernestina, por exemplo, teve uma questão com medo. E quando ela foi conversar sobre isso, veio a seguinte informação. Na esfera carnal, o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Olha que coisa sensacional isso, né? O maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos. Para o bem de todos. Todos é a coletividade. Não é só você, não é só a sua família, né? É a coletividade. Isso é em prol do infinito, da eternidade. Isso é em prol de todo sempre, do amor maior que fomenta a nossa criação pelo Pai, né? Nesse mistério, nesse assunto, né, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. Então, é mais ou menos assim. Nós vamos vir para cá, sim, nós vamos vir para cá, para a Terra, na encarnação, com o planejamento adequado. E aí vamos trabalhar na seara do bem, tudo bem? Aí você diz, sim, tudo bem, por favor, me deixa aí, quero ir lá ajudar, quero trabalhar. Nós queremos tudo quando estamos no desencarne, né? Nos propusemos a ajudar a sofrer os maiores danos possíveis para exemplificar, não é assim? Não, eu vou, pode deixar que eu vou, eu tô forte, eu vou lá, eu já aprendi bastante, super, eu posso ir, me deixa aí, por favor, ficar apurrinhando, né? Até que chega a hora de reencarnar. Aí quando nós estamos aqui e as dificuldades começam a aparecer, a gente chora. Não quero mais, me leva de volta, por favor, não. Não é assim que a gente chora, né? Ora, pense o seguinte, na situação de evolução que a humanidade se encontra, e portanto que é a nossa situação de evolução também, vocês acham que todas as atitudes no bem seriam recebidas sempre com 100% de carinho e acolhimento? O que vocês acham? Na situação de evolução que nós nos encontramos agora, todas as nossas atitudes no bem são sempre recebidas com 100% de aceitação? Não, é claro que não. Por isso está escrito aqui, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. Nós vamos encontrar elementos contrários ao trabalho no bem? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Vai ser para sempre assim? Não. Mas por enquanto sim. Então que tal se nós arregaçarmos as mangas e pusermos o nosso olhar lá na frente, quando nós não encontraremos mais os percalços para ações no bem? Está difícil agora? Está difícil. Cada um é que sabe quão difícil está para caminhar no bem. Mas que tal pensarmos que não vai ser sempre assim? E que se nós segurarmos firme um pouquinho aí, que 60 anos, 70 anos, 90 anos, não sei, talvez no desencarne nós encontraremos um olhar para trás e poder dizer, opa, pelo menos eu consegui não me embolar mais.
né? Pelo menos me embolar mais, eu consegui não me embolar mais, né? E vai chegar lá e planeja novamente, e aprende mais um pouco, e é assim o processo de evolução. Ninguém está postando corrida. Ninguém aqui está apostando corrida. Nós não estamos apostando corrida para chegar primeiro lá na faixa do perfeito. Isto não está acontecendo. Cada um de nós caminha em seu passo. Nós podemos estender as mãos àqueles que estão ao nosso lado. Porque caminhar junto é melhor do que caminhar sozinho, já dizia a música. E é mais fácil. Porque o colega pode te avisar: opa, cuidado, tem uma poça aí, não pisa não, pula. E você estava bem feliz lá, não estava nem vendo, já ia enfiar o pezão na poça. Não é? Aí ela segue dizendo que o estudo e prática do Evangelho, veja bem, não é o estudo do Evangelho, né? Porque alguns de nós sabem esse Evangelho, traz para frente para trás, sabe até a página que está o negócio, sabe o negócio direitinho, é capaz de falar a frase todinha, não é? Lá no capítulo 15 fala o nome do capítulo, fala o número do item, fala o cara quem que deu a comunicação, blá blá blá, fala tudo, não fala? Não é só estudar o Evangelho mais, não é. Nós já estamos na fase de estudar e fazer. Tem que conseguir fazer o que está escrito ali, porque você já tem entendimento. Nós estamos caminhando para um procedimento de praticar e modificar-se. Né? Olha a beleza disso. Há 2000 anos e tralalá que o mestre e todos que vieram depois dele vem dizendo sobre o Evangelho, sobre o Evangelho, sobre o Evangelho. Que tal, assim, 2000 anos e tanto, já tá bom da gente tentar começar a fazer, não tá não? Que tal? Né? Quantas encarnações será que nós tivemos nesse tempo? 2000 anos para cá. Além dessa presente. Né? Estudo e prática do Evangelho leva à instrução e aperfeiçoamento do médium. Vocês concordam? Sim ou não? Que o estudo e a prática do Evangelho levam à instrução e aperfeiçoamento do médium? Sim ou não? Sim. Sim. E que isso consolida seu ambiente psíquico, aquele que você, como espírito, forma ao seu torno, em sua volta. Consegue imaginar o que era o ambiente psíquico do mestre? O que deveria ser chegar perto do mestre? Perto, eu digo, fisicamente, né? Enquanto encarnado ele esteve aqui. O que deveria ser isso, né? Como isso deveria tocar no seu íntimo? Imagina. Para quem, obviamente, estava aberto a essa influência. É só a mãe dele que poderia gostar dele. Não, como é que será que seria quando você estivesse ali, por ali, à beira do lago de Genezaré e vê a criatura chegando? Como que isso te toca? Né? Quando você abre o Evangelho, é a mesma coisa. Não é ele contando para você coisas? Tem outras interpretações ali, obviamente, mas são as lições que ele vem transmitir, basicamente. Não é o mestre falando com você quando você abre o Evangelho? Como isso toca o seu coração? É o Paulo. Como isso chega até você? O que aquelas palavras te dizem no mais íntimo? O que você tem vontade de fazer quando você lê aquelas linhas do Evangelho? Ninguém vai dizer que tem vontade de levantar e agredir fisicamente o semelhante. Porque ali não tem uma linha que te estimule a fazer isso. No entanto, nós estamos todos os dias e quase a todos os momentos agredindo fisicamente o nosso colega. Seja com palavras, com atos, com pensamentos. Às vezes a gente está rindo, sorrindo, mas está fritando mentalmente aquela pessoa, né? Vamos mudar. Vamos mudar. É estudar e fazer. Nós podemos. Certeza absoluta que nós podemos. Certeza absoluta. E isso faz com que você consiga irradiar forças benéficas. Quem já se sentiu muito bem ao lado de uma pessoa? Levanta a mão, por favor.
que se você pudesse, você jamais sairia dali de perto. Não tem umas coisas assim? A avó depois da canja é um bom exemplo, né? Aí usa que o professor está irradiando força benéfica para você, porque te ama, porque entende a sua necessidade naquele momento. Você pode irradiar forças benéficas? Aí senti dúvidas nesse momento. Você pode irradiar forças benéficas? Claro que sim! Claro que sim! É a sua vontade aliada ao seu pensamento que monta seu ambiente psíquico. É assim que se faz. E você permite, ou não, influenciar-se pelo ambiente em que você se encontra. Essas são as ferramentas que nós temos para a consolidação do nosso equilíbrio interior. Então, muitas vezes, nós nos entristecemos e dizemos: poxa, não estou legal, as coisas não estão dando certo na minha vida, estou com tantas dificuldades. E aí você vai murchando, murchando, murchando. E aí toda a potencialidade que está em você, através do seu ambiente psíquico, se perde. Nessa hora, o Evangelho, por exemplo, pode lhe servir de alavanca, servir de canja da vovó de novo. Cada hora que você abrir o Evangelho, você vai ganhar mais vidas, vai ficar feliz, vai ficar fortão. Isso que aquele livro, simbolicamente organizado num livro, mas que trata das lições do Mestre, tem para te ofertar. Colocar o Mestre conversando com você, diretamente, no seu íntimo, lá no que você precisa. Que é diferente para cada um de nós, claro. Lá no capítulo 10, esse título é a experiência de Joel. Aí André já vai conversar direto com Joel, que é um outro personagem que vai entrar no livro agora, né? E ele começa assim: afastando-nos para um canto do salão, ainda naquele mesmo salão, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Então, meu caro Joel, como vai? Perguntou atencioso. E Joel foi um caso curioso de equívoco no caminho da tarefa mediúnica. Curioso, quero dizer, ilustrativo, educativo. Ele explicou o seguinte: minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada. E quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, isso ainda como desencarnado, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Então Joel veio para o plano material com percepções aguçadas. Veja o seguinte, importante notar que antes de Joel vir para o plano material, ele teve que se preparar. Educar, preparar o seu perispírito. Está escrito aqui, me aplicaram um tratamento especial. Preparar sua constituição psíquica, entender o teor da sua tarefa. Então nós estamos aqui hoje encarnados, presentes aqui, conversando sobre isso, e podemos relembrar ou ter a consciência de que nos preparamos para as atividades que estamos exercendo, em qualquer âmbito de sua vida. Na tarefa mediúnica, por exemplo, é o que está sendo dito, mas também no seu campo profissional, também na interação que você tem em sua família, você se preparou para isso. Na grande maioria dos casos, a não ser em situações de reencarne compulsório, que não é o assunto de hoje. Mas, poxa, você se dedicou. Veja, você se dedicou. E teve o amparo abnegado de diversos orientadores espirituais que estavam contigo na jornada. E que te deram força e estímulo para continuar. Então não precisa se amedrontar. E se estiver cansado, apenas sente um pouquinho para descansar. Não precisa abandonar. Eu não sei fazer isso, eu não quero nada disso, eu não quero saber de nada disso. Pelo amor de Deus, não fala nunca mais comigo, porque eu não quero saber disso. Essa é uma escolha? É uma escolha que você pode ter? Sim. É uma escolha que você pode ter. Será que ela é uma boa escolha? Bom, aí já é mais discutível, né? Mas de qualquer forma é uma escolha sua.
é que às vezes nós estamos tão atribulados com os nossos afazeres domésticos, profissionais e sociais, que achamos que é chegada a hora de abandonar. Não é? Pois é. Nos esquecemos que o trabalho no bem para sempre irá fortalecer nossas outras atividades. Não foi isso que Emmanuel diz a Chico quando ele diz: eu não aguento mais? Emmanuel falou: você vá lá na assistência, no bairro mais carente desse lugar, que é lá que você vai se fortalecer. É quando estamos aparentemente atribulados àquela vida enrolada que parece que não anda nem desanda, que nós frequentemente tendemos a fazer o quê? Não dá mais para eu ir no trabalho, desculpa. Preciso desse momento para ficar com a minha família. E acha uma desculpa, né? Preciso desse momento para ir na academia, preciso desse momento para dormir, preciso desse momento para ir no supermercado, perdendo a oportunidade de se ajudar. Porque é ajudando o outro que você vai se ajudar. Aí ele diz assim: imagine que, com o cabedal dessa natureza, quer dizer, ele tinha sido preparado para fazer atividades de maior percepção mediúnica, né? Ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. Me preparei, mas me perdi. E ele se perdeu, no capítulo vai contando, né, que ele se perdeu porque acabou fazendo uso inadequado da facilidade de evidência e sensibilidade que tinha, querendo reencontrar nos colegas desafetos do pretérito ou personalidades do pretérito, quer dizer, perturbando também a caminhada daquelas outras pessoas que estavam lá para se reorganizar. Aí ele diz: segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando o próximo e a si mesmo. É aquela pessoa que consegue ver a poça e diz: opa, peraí, não pisa aí não. Tem uma poça aqui, tem um buraco aqui, você vai cair. Vamos dar uma volta aqui? Que tal? Que tal passar por aqui? Mas naquela ocasião Joel não conseguiu fazer isso. E aí eu só quero chamar a atenção para um pedaço dessa sentença, em que ele diz assim: a volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool que embriaga os sentidos, fez olvidar ou esquecer os deveres mais santos. Às vezes é isso, né? Nós recebemos a oportunidade de exercer uma tarefa mediúnica e, como estamos deslumbrados amplamente com aquilo, ficamos quase que embriagados, né? E esquecemos da tarefa em si, né? E aí, de repente, eu me torno o suprassumo, né? Há uma descrição de um médium em que dizia: eu sou o médium de Deus. Todas as comunicações que estou dando são diretamente enviadas a mim por Deus. Podemos pensar qual seria a dificuldade imensa, né? O Pai Criador encontraria para diretamente vir se comunicar conosco, que aqui estamos na matéria. Enfim, nem é essa o problema, por assim dizer, né? É quão pouco conhecemos sobre a mediunidade. Quão pouco conhecemos, né? A audição psíquica tornou-se muito clara. Entretanto, eu não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas, e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Já pensou? Vem um orientador espiritual, um benfeitor, educar através da sua mediunidade. Você: eu não quero saber nada disso, eu só quero saber quem que é fulano, quero saber quem foi Maida, que está apurrinhando muito. Já pensou que maluquice isso? Já pensou? Por que não vamos estudar para entender a mediunidade? Se entendêssemos um pouco mais do processo, talvez nos equivocássemos menos.
Menos. André tem vários e vários livros contando como a mediunidade funciona, como aprimorar o instrumento mediúnico, como melhorar o procedimento de intermediário. Por que não estudamos? Não faltaram generosas advertências. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista chamavam-me a atenção para os problemas sérios de nossa casa. E às vezes acontece, né? Você diz, olha só, veja o seguinte, que tal se nós repensássemos essa postura, precisamos conseguir auxiliar as que estão vindo até nós com necessidade, e às vezes o médium, não quero saber nada disso, quero saber que hoje eu só vou dar comunicação de quem eu quiser. Acontece, né? Se tivermos dúvidas, vamos pensar no que o mestre falou sobre o trabalho no bem. Essa ferramenta é para o trabalho em prol do próximo, que se reverterá em trabalho a você mesmo. Mas o objetivo é o trabalho em prol do próximo, que vai te educar. Como isso é sensacional! Você trabalhar pelo outro te educa. Isso é perfeito, né? E aí é claro que ele se desinteressou pela doutrina, porque a doutrina acabava colocando rédeas, por assim dizer, não rédeas no mau sentido, mas acabava mostrando a ele coisas que ele não gostaria de ver, que eram as suas próprias posturas menos felizes, e aí ele acabou se afastando da doutrina. Equívocos como esse podem acontecer com qualquer um de nós, maior ou menor escala, né? Então que nós não esqueçamos que ser médium é ser um intérprete, né? Um intérprete dos pensamentos de outras esferas individuais, de outros seres da criação. Mensageiro também. Você é um mensageiro, né? Um intérprete, porque o seu pensamento do desencarnado, por exemplo, chega até você em forma de pensamento também, né? E altera a sua capacidade de manipulação da sua energia mental, fazendo aquilo se transformar em última instância em palavras, em gestos, em escrita, em dança, em música, em pintura, em arte, em gesto, né? Essa é uma responsabilidade sagrada no sentido de que você recebe esse tipo de tarefa e tem a oportunidade de colaborar com o Criador, colaborar com Deus. Já pensou, ao invés da plaquinha de funcionário do mês, você recebesse a plaquinha colaborador de Deus? Que tal essa plaquinha, hein? Colaborador de Deus. Merece isso. Né? Opa, desconfigurou, mas está escrito autoconhecimento. Ser médium abre-te a possibilidade de autoconhecer-se. Porque quando você se conhece, você consegue ser um instrumento mais afinado, né? Abre a possibilidade da autoeducação. Porque ao conhecer-se, reconhece suas dificuldades e pode trabalhar para educá-las, para educar-se, para melhorá-las, melhor dizendo. Conhecer-se é um passo fundamental no seu processo evolutivo. Porque ao se visitar com sinceridade mesmo, olhando para as suas dificuldades, para as nossas, que todos nós temos, essa é a janela de esclarecimento que abre para você dizer, ok, isso aqui não está legal, eu vou trabalhar para mudar. Eu vou trabalhar para mudar agora. E isso requer disciplina do pensamento. Temos disciplina do pensamento? Sim, não, mais ou menos? Depende, só aos domingos. Né? Só da meia-noite às 3 de domingo para segunda. Que aí você está lá dormindo e foi lá escutar um pouco das lições no plano espiritual, aí você tem disciplina de pensamento, né? Disciplina de pensamento
Parece um troço mirabolante assim, né? Mas é exercício. É de pouquinho que nós vamos conseguindo. É de pouquinho, é que cada vez que você vem e aquele pensamento estranho parece chegar até você, você tem condições de cortar, de mudar a frequência, troca a faixa, quero pensar em outra coisa. É disciplina, exercício, educar-se, ler o Evangelho, por exemplo, e praticar. Isso alinha seu pensamento com a espiritualidade maior. Pronto. Ela vai estar bem feliz. Não é? E André termina esse capítulo, então, assistindo a uma cena em que Joel se sente mal. Ele se sente mal e cambaleia, né? E Vicente está do lado e diz, calma, vai dar tudo certo. Liberte-se desses pensamentos do passado. Que tal nós escolhermos a partir de agora, e sempre que conseguirmos um pouquinho a cada dia, ligarmos o nosso pensamento ao pensamento do Mestre? Que tal? Acham bom? Levanta a mão quem acha bom. Pronto, então que nós todos consigamos fazer isso do fundo do nosso coração e com toda a nossa força de vontade. Que assim seja, graças a Deus.